Bom, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui. Nós vamos falar hoje sobre o edital, destrinchar tudo para você sobre o Hospital Israelita Albert Einstein. E nós vamos começar falando sobre o que mudou, sobre tudo direitinho. Lucas, dá play aí, vamos destrinchar esse edital. Show, sejam muito bem-vindos. Vamos falar então informações gerais do edital deste ano. Eu vou te apresentar o quadro de vagas, como que é o processo de avaliação, as mudanças principais e um pouquinho das estatísticas da prova. E aí o Pedro finaliza com relação ao currículo. Combinado? Então, inscrições já começaram, 26/8 até 18 de setembro. Valor 740 e a data da prova objetiva, anota, dia 20 de outubro, dia 20/10. São 3 fases, essencialmente. A primeira prova escrita objetiva são 75 questões, A, B, C, D, ou 50 questões se for pré-requisito, tá? R+. Mas R1 são 75 questões. Segunda fase, prova prática, tá? E ele coloca aqui para você leitura do caso, realização de tarefas específicas, procedimentos diagnósticos ou terapêuticos, enfim, a gente vai conversar um pouquinho disso. E aí a análise curricular, que você pode dividir em uma fase a mais ou colocar aqui junto na segunda fase, que eles avaliam de modo contínuo. Então, com relação às vagas, está aí para você na tela também. O que a gente tem? Anestésio, são 4 vagas totais que a gente tem. Clínica médica são 12, gineco 8. Vamos ver o que mais a gente tem. Neuro, ortopedia, pediatria, rádio, medicina de emergência, medicina intensiva, psiquiatria. Enfim, e aqui embaixo, você viu que eu coloquei, então prova teórica peso 5, a prova prática peso 4 e por fim análise de currículo peso 1. E eu deixei também essa imagem maravilhosa que tem no Albert Einstein, né? Você residente, tenho certeza, vai ficar maravilhado um tempinho admirando só esse momento depois da sua aprovação. Combinado? E o que mudou do ano passado? Pouca coisa do edital do ano passado. Esse ano não temos reserva de vagas para candidatos de Forças Armadas, tá? Na última edição da prova ele colocava no conteúdo programático, inclui medicina preventiva e social. Esse ano ele só mudou a denominação, medicina de família e comunidade, saúde coletiva, pouca coisa. E análise de currículo, o Pedro vai conversar um pouquinho. Com relação às estatísticas, a gente tem aí de 2018 a 24, cerca de 500 questões para análise, porque de 18 até 20 foram 75 questões, em 2021 foram 50, e depois voltou em 22, 23 e 24, 75 questões. Eu vou colocar na tela para você quais são os principais temas dentro do Albert Einstein na parte de clínica médica. E você tem atualizações em Covid em primeiro lugar, para você ver o quão importante é as atualizações para a prova do Albert Einstein. É uma prova muito antenada nisso, tanto é que em 2021 foram 4 questões disso, em 2022 4 questões, em 2023 uma questão, isso só em clínica médica, tá? Você teve outras questões ao longo da prova em outras grandes áreas. Então você vê que é uma banca bem ligada. Além disso, Lucas, arritmias em segundo, tuberculose em terceiro. Agora, na parte de cirurgia, o que predomina pós-operatório, e aí você tem em segundo lugar empatado abdômen agudo, inflamatório e obstrutivo. Só que assim, isso que eu tô te falando é uma análise estatística geral. Eu quero te contar que dentro do código Residência Médica, que é o nosso preparatório individualizado de reta final, é o seu companheiro, seu intensivão dessa reta final, que a gente tem o quadro do Descodificando a Banca completa, que a gente analisou questão por questão de todos os últimos anos do Albert Einstein e trouxe para você algo mais esmiuçado. O que dentro de clínica médica eles realmente cobram? Porque é uma coisa eu te falar, eles cobram arritmias, mas o que dentro de arritmias eles mais cobraram? A gente tem, por exemplo, o que dentro de cirurgia, o que eles mais gostam? Abdômen agudo. Mas de que maneira que eles cobraram? Isso a gente traz para você esmiuçado no Descodificando a Banca. Então você vê aí que a prova de cirurgia, por exemplo, traz muitas imagens, né? Tem uma predileção por emergência nos últimos anos, contexto de PS mesmo, vivência hospitalar, casos diários. Então, são questões muito boas, é uma prova muito boa e casos clínicos que requerem raciocínio. Então, para você que estudou, para você que já atuou na prática, acaba te ajudando bastante, porque não é só aquela decoreba bobinha, tá? E isso se mantém também na GO, na pediatria, e aí eu coloco para você, tá na tela, GO, sangramento uterino anormal, é o que mais domina, e principalmente leiomioma, se eles gostam. E depois, empatado em segundo lugar, assistência ao trabalho de parto, ciclo menstrual e anticoncepção, e também colo uterino, a parte de rastreamento, a parte de oncogineco dentro do colo uterino também. Pediatria, Lucas, o que eles gostam? Top 3.
imunizações, doenças exantemáticas e tem aqui, ó, crescimento e desenvolvimento. Combinado? Lucas, você pode dar uma palhinha dos padrões que eles têm nas provas? Eu vou deixar essa cereja do bolo lá para o Descodificando completo, tá? Finalizo aqui então com preventiva, que domina a atenção básica, tá? Trazendo, inclusive, é bem curioso a prova de 24. Se você está planejando ter filho, tem dúvida com relação ao nome da criança, dá uma olhadinha na prova do Albert Einstein do ano passado. É uma chuva de nomes. Eu não sei o que você acha disso de trazer nome específico dentro do caso clínico, mas ele trouxe ano passado. Aurora, Jéssica, Joana, Marina, Valéria, Carlos, vários outros nomes. Exato. Muda um pouco o padrão, né? Paciente, isso o quê? Acho que fica mais personalizado. Eles gostaram de trazer isso no passado, foi uma característica deles. E aí, em segundo e terceiro, estudos epidemiológicos e vigilância epidemiológica para completar a preventiva. Combinado? Vamos passar então para a segunda fase? Bom, vamos lá. Vamos falar um pouquinho do currículo agora, né? Você chegou a falar um pouquinho da segunda fase, não chegou, Lucas? Não falei da prática oral lá, da prática, né? Bom, vamos falar antes da prática, vou falar um pouco do currículo, tá? Então, lembrando que o Albert Einstein, ele coloca quem serão os candidatos que vão ser chamados para a segunda etapa. E lembrar que na segunda etapa, você também tem que mandar o seu currículo para eles, tá? Eles vão encaminhar um e-mail para você com um link para você fazer o upload do seu currículo. Lembrando que o currículo que eles colocam é o currículo vitae, tá? Currículo vitae específico, analítico, essa parte toda, tá? E além de mandar o currículo vitae, uma coisa que é muito importante aqui, quem vai analisar são os chefes do programa que você está querendo ingressar. Então, é muito importante que a análise não é feita por uma banca, não é feita pela VUNESP, são os chefes. E somente daqueles candidatos que foram. Agora, uma coisa que é ruim aqui no Einstein é que a análise ela é subjetiva. Eles avaliam em 3 categorias. Eles colocam como estágio acadêmico e experiência clínica, vou te explicar isso daqui a pouco. Colocam produção científica, então estágio acadêmico e experiência clínica 40 pontos. Produção científica, 45 pontos e atividades de voluntariado, 15. Pedro, o que é experiência clínica, tá? Eles vão colocar atividade acadêmica curricular, internato comprovado por histórico escolar. Agora, presta muita atenção. Por que às vezes ele vai dar uma nota maior para quem fez um internato X ou um internato Y? Consegue ver que não tem uma avaliação objetiva? Além disso, coloca assim: estágio e atividade acadêmica curricular, estágio optativo ou extracurricular, estágio extracurricular. Você vai ver que isso aqui também tem uma coisinha ali. E depois, atividade acadêmica extracurricular. Aí coloca proficiência em língua inglesa. Posso te dar um conselho? Não vá para a prova do Einstein se você quer passar sem um certificado de língua inglesa, tipo um TOEFL ou alguma coisa. Estrangeira, né? Por quê, Pedro? Porque isso eles avaliam muito lá. Às vezes chega um candidato que não tem um certificado de proficiência, por exemplo, um TOEFL, lembrando que aqui no IPM a gente tem o TOEFL específico, né? Tem o preparatório e o TOEFL. Vou até deixar o link aqui embaixo se você tiver interesse, porque você faz uma preparação para tentar a maior nota possível. Vale muito para o Albert Einstein. Lembrando, Pedro, que a produção científica, o que vale? Iniciação científica documentada, eles colocam aqui, publicação como primeiro autor em revista indexada, publicação como coautor em revista indexada e mestrado e doutorado aqui em alguns casos específicos. Agora, o que mais chama atenção é a atividade voluntária, porque ele coloca assim, ó, trabalho ou estágio voluntário na área de assistência à saúde ou de educação. O que é isso na grande maioria das vezes, tá? É voluntariado, atendimento em comunidade, essa parte toda, ou de educação. Por exemplo, você foi numa escola ou em algum lugar falar sobre conscientização do câncer de mama ou alguma coisa específica em relação a isso, tá? Isso é muito importante que você entenda. Agora, o que ele coloca? Você tem que ter vivido isso durante a graduação ou durante a residência, se for para R+, tá? Agora, olha que interessante esse item. Ele coloca aqui, ó, na última parte, os quesitos aqui listados, assim como as atividades que serão consideradas na avaliação do currículo e seus respectivos pesos, serão alvo de publicação específica, constituindo aditivo desse edital em data oportuna. Então, em algum momento, tá? Agora tá meio obnubilado, eles devem destrinchar isso aqui e falar objetivamente item por item. Então, espera, aguarda um pouco isso aqui, porque eles vão colocar tudo que vai ser avaliado
tá? Especificamente, como que vai ser, deve ter um aditivo nisso. Por isso que muita gente mandou, Pedro, mas o edital do Einstein não fala a coisa direitinha. Mas é porque esqueceu de ler esse rodapé. Tá falando aqui, ó, os quesitos aqui listados, assim como as atividades que serão consideradas na avaliação e seus respectivos pesos serão alvo de publicação específica. Então, calma, respira, não precisa ficar estressado com isso. Porque, Pedro, muito aluno fala assim, mas eles vão prestigiar as pratas da casa com isso? Não, eles vão destrinchar item por item. Eu quero que você fique muito tranquilo com relação a isso aqui. Vai, Lucas. Show, eu acho que só contar que a gente vai deixar um presente para eles, então, de PDF com as estatísticas gerais, para você não ficar preocupado em anotar tudo rápido, você vai ter o PDF ali. E é isso, contem com a gente nessa reta final. É isso, então não esquece de curtir, de comentar, de seguir a gente aí nas redes sociais. Se você, lembrando a todos vocês que o nosso processo seletivo da mentoria de 2025 já está aberto. Se você tiver interesse, eu vou deixar o link aqui. E mais para frente, na segunda fase, a gente vai gravar um vídeo destrinchando e falando tudo das segundas fases de uma forma geral. Por isso que a gente não vai comentar aqui, que é a análise do edital, mas volto a falar. Albert Einstein, assim como Sírio-Libanês, aqui principalmente, a parte que a gente fala da segunda e da terceira etapa tem o mesmo peso da primeira, da objetiva. Objetiva 5 pontos, parte prática 4. E a parte de avaliação curricular 1. Então, pode ser que você saia mal colocado ou passe na linha, na régua ali para a segunda e para a terceira fase e fala assim, Pedro, não dá. Tudo pode acontecer, tá? Não desista. É isso aí, um abraço e até a próxima.